Toda empresa começa com uma decisão, mas a maioria das mulheres, principalmente 40 a mais como eu, acabam começando pela decisão errada. E foi esse erro que quase me fez desistir da minha transição de carreira. Prazer, eu sou Fabiana Santana e estou aqui abrindo meu canal, estreando, para falar exatamente como foi minha trajetória e poder, assim, ajudar milhares de mulheres que, como eu, buscam essa transição. Depois de mais de 2 décadas mesmo, foram mais de 23 anos até, de carreira já consolidada na odontologia, eu, de repente, decidi, de repente não, minto. Cabe até um vídeo para falar exatamente o porquê eu tomei essa decisão de transicionar de carreira, mas agora, no momento, eu estou querendo meio que explicar o porquê que eu abri esse canal. Então, assim, depois desse período todo na odontologia, já com bastante bagagem, bastante coisa, experiência para contar, eu decidi fazer essa transição profissional. E nessa jornada, né, no momento em que eu tomei essa decisão, eu tenho que olhar para trás e ver, nossa, quanto tempo eu perdi para de fato começar a compreender essa nova carreira que eu queria construir. E exatamente por conta dessa jornada toda é que eu quis me colocar, e na verdade não é porque eu quis apenas, eu me enxerguei com uma certa afinidade para isso, nesse propósito, né, que é de ajudar mulheres 40 a mais que estão em busca dessa transição a construírem negócios coerentes com quem são. E por que eu acredito nisso? Exatamente pelo que eu falei, né? Foi uma jornada. Na verdade, não só foi, como ainda está sendo, porque eu, assim, eu já venho de uma carreira onde eu sempre precisei me atualizar, e nessa nova transição eu percebi que tem muita coisa a se aprender, tem muita coisa para a gente colocar em prática, para implementar. Então, assim, nunca a gente precisa, a gente realmente nunca para de aprender, né? E seguindo nesse pensamento, nessa coisa que eu já tenho em mim, que eu sou meio que assim, eu não vou dizer que eu sou nerd, porque eu nunca fui, eu sempre fui meio que da média para lá, inclusive, mas eu nunca deixei de estudar, eu nunca deixei de me empenhar, eu nunca deixei de buscar me atualizar com as coisas, de estar sempre dando o meu melhor. E exatamente pensando nisso, eu me vi com uma dificuldade enorme de entender quem eu queria ser no digital. Então, por isso, eu queria, nesse canal, né, vir para conversar sobre recomeço profissional, porque quando eu, lá atrás, não, porque foi, acho que foi 2024, 2025, mas houve um processo longo para mim, para de fato começar a prática nisso, começar o estudo sobre isso. Eu fiquei muito tempo criando essa coragem, e inclusive eu trouxe isso para dentro de mim, né? E aí nessa coisa de, como eu falei, dessa jornada, eu quero nesse canal falar sobre isso, né? Recomeço profissional, decisões conscientes, criar, construir negócios que são coerentes com quem você é, né? Com o seu caminho que você decidiu. Porque assim, a gente se depara com um universo de possibilidades no digital. É gente que vem de tudo quanto é coisa que você pode imaginar, tudo quanto é caminho, tudo quanto é... E todos são válidos. Só que às vezes você entra como aconteceu comigo, de você entrar né, numa dessas coisas de venda aí que o pessoal faz, de você querer acreditar que é fácil. Porque vendem, pelo menos quando eu comprei, o primeiro curso que eu comprei, eu acreditei, eu estava tão desgostosa com muita coisa na minha vida, na minha profissão, tanto na minha profissão quanto na minha vida, né, para falar a verdade. E nessa coisa apareceu uma notícia para mim, né, na verdade, uma propaganda, de que era muito fácil viver da internet. E como eu não estava satisfeita, como eu falei, eu acreditei.
Eu falei, bom, se é tão fácil assim, vamos ver para crer. Comprei o curso, implementei tudo que o curso me ensinou, mas o resultado não veio. Não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Aí eu, caramba, acreditei, aí a gente começa a ocupar como eu sou trouxa depois de quantos anos de experiência. Mas, enfim, tudo é um processo de autodescoberta, de autoconhecimento, de várias coisas, né? E aí eu quase desisti. Quando eu entendi isso, exatamente isso, porque a gente se ilude com as promessas fáceis, né? Aconteceu comigo. Aí você, e aquela coisa, né? Você pensa, caramba, cascuda, carranca já, quantos anos de experiência, quanta coisa, quanta bagagem eu tenho de conhecimento, porque eu sei que eu tenho muito conhecimento. Mas e aí? Eu achei que fosse fácil, né? Sendo que não é. É como eu falei, a gente se depara com um mundo de possibilidades de informação. Mas vender, por que não é fácil? Porque não é apenas você chegar lá, criar um produto e seguir aquela estratégia que vai dar certo. Muitas das vezes aquela estratégia, primeiro, ou já ultrapassou, já surgiu uma outra coisa nova que está bombando mais, né? Ou que vai atingir de forma melhor aquele seu público que você quer, ou simplesmente porque você não se identifica com aquela estratégia. Não é bem o que você gostaria de fazer. Por exemplo, eu me vi querendo ensinar, querendo ajudar, mas eu não quero ficar fazendo X1. Eu não sei se vocês sabem, mas o que é o X1? O X1 é você ficar ali fazendo a prospecção do cliente um a um. Eu nem sei direito como fazer isso, porque eu venho de acolhimento, então eu me identifiquei querendo ajudar, querendo ensinar, querendo mostrar como é, mas eu também me vi tendo que fazer estratégias que eu não gosto. Eu nunca precisei, graças a Deus, na odontologia, ter que ficar ali buscando um a um, entendeu? Graças a Deus, talvez pelo meu jeito de atender e tal, então da minha época também, porque eu sou muito do mundo físico, precisei me adaptar aprender muita coisa nessa transição de mundo online, e foi uma das descobertas que eu tive também, porque eu sou muito do boca a boca, sabe? Meu trabalho veio muito disso, porque eu sei da minha competência. Então é difícil, porque no digital esse boca a boca, ele pode surgir? Pode surgir, ele vai surgir. Mas não é assim, papum, sabe? Tem um processo, porque você tem que construir a sua autoridade. E eu estou nesse processo. Porque a autoridade que eu tinha no físico, no mundo físico, como dentista, por mais que eu tenha experiência, por mais que eu tenha bagagem, como que eu vou traduzir isso para o mundo digital se eu não estou fazendo no mundo digital a construção da minha presença como dentista? É outra coisa. Entende a diferença? A dificuldade que foi para eu entender tudo isso, né? Então, assim, é um processo realmente. Então, assim, o que eu percebi? Quando eu decidi mudar de carreira, como eu falei que a gente encontra um mar de possibilidades, né? Eu achei assim que eu precisava aprender de tudo. Aí é que confunde mais a gente, porque a gente se vê nessa situação. É marketing de conteúdo, né? É o marketing pessoal, né? O tal do brand e tudo mais. São funis, tráfego, enfim, várias ferramentas que você tem que precisar aprender a usar. É tudo muito complicado, sabe? Porque é muita coisa que a gente tem que aprender. Só que antes de tudo isso, eu queria construir uma empresa para mim. Eu queria que essa empresa me desse frutos. Eu não queria apenas uma renda extra, eu não queria apenas um dinheirinho ali, aprender a fazer um negocinho aqui ou outro. Eu queria viver disso assim como eu vivia da odontologia. Então, pensando assim, eu quero viver disso e tal, eu ainda não tinha esse entendimento de que eu precisava construir uma empresa. Hoje eu tenho, né? Por isso que eu estou falando aqui. Então, assim, quanto mais eu estudava, mais confusa eu ficava, porque é um mar de informações realmente. E aí, nesse sentido, desculpa. E aí, nesse sentido, o que eu entendi? Que antes da gente construir um negócio, a gente precisa entender que tipo de negócio eu quero construir. E foi como eu disse.
Eu queria construir um negócio que fizesse sentido para mim. E é exatamente aí que eu descobri como eu poderia ajudar. Porque eu achava que era só você tendo certas crenças, porque tem os bloqueios que a gente enfrenta também, né? O medo de falhar, o medo de você não conseguir se colocar como autoridade, quem é que vai te respeitar, quem é você na fila do pão, né? Não passa isso? O medo de aparecer, nossa, eu tinha muito medo de aparecer. Tanto que, olha só, eu comecei no final, ano passado, né? Foi mais ou menos em setembro, mais ou menos assim, que eu comecei a, de fato, querer vir. Eu já vinha ciscando, sabe? De vez em quando, namorando isso. Mas, de fato, que eu não, agora eu vou aprender. Foi já no segundo semestre, no final, já para o final do ano passado, que eu fui pegar de fato. E até a minha primeira jornada para tentar vencer isso, que eu fiz no meu Instagram, foi a Jornada Coragem, para eu aprender a enfrentar esse desafio de aparecer. Porque alguma coisa eu tinha que fazer, eu não podia ficar me escondendo, se ali eu já tinha entendido que eu queria ajudar, sabe? Eu já tinha entendido que, de repente, a minha profissão no final seria ser mentora. Mas antes disso eu tenho que vender produtos também, né? Mas assim, o meu objetivo era ajudar, era ensinar. Então tem todo um processo para aprender. Então tudo que você tem que aprender de vendas, sobre estratégias, sobre um monte de coisa, você ainda tem que pelo menos, né, no que eu decidi fazer, eu ainda tinha que aprender a me desenvolver nesse sentido. Eu tinha que aprender a fazer aula, porque não era minha vida isso. Eu não era da área da educação, né? Então tem todo, então assim, ali eu percebi que caramba, eu quero criar uma empresa, eu quero ajudar as pessoas. Então são coisas que eu realmente tenho que aprender, né? Além de tudo, a venda em si. Então, peraí, eu tenho que aprender, começa como? Se organizando. Na verdade, antes de se organizar, qual é o primeiro passo? Eu comecei a refletir sobre isso. E aí entra, como eu falo, o autoconhecimento, você saber aonde você vai se desenvolver. Né? Nessa do autoconhecimento, o primeiro passo mesmo, que para mim eu entendo, é você saber de fato aonde você vai atuar. Você saber, você se conhecer a ponto de saber se é isso mesmo, se é esse caminho que você quer para você. Se você quer só uma renda extra, se você quer viver de fato disso aqui, e aí vivendo de fato qual tipo de serviço eu vou prestar ou de produto eu vou vender, porque todos falam que é muito fácil, né, ganhar, né? Você cria lá seu Instagram, começa com um produto que você vai vender, cria lá, aí tem a promessa do produto e você tem que vender, criar o anúncio e vender. To... Antes disso, isso não é, parece fácil, né? Simples. Mas eu não me identifico às vezes tanto com aquilo. E se meu caminho não foi esse? Se meu caminho for prestar serviço? Eu, no meu caso, eu me vi assim, eu sempre prestei serviço. Na odontologia é uma prestação de serviço. Só que eu não enxergava dessa forma. Eu não conseguia entender dessa forma. O lance dos freelancers. Ah, você pode vender uma edição de um vídeo, você pode vender seu serviço como editora de vídeo, seu serviço como designer. É prestação de serviço. Então é um modelo de negócio. Qual vai ser o meu modelo de negócio? E assim, eu achava que era só criar produtos, sendo que dentro do meu modelo de negócio, que eu decidi, que eu escolhi para mim, que é ser mentora, eu tenho que aprender a criar infoprodutos. Então eu também acabo sendo uma infoprodutora. Tem gente que quer só ficar na infoprodução, não quer entrar em mentoria, não quer entrar em criar curso, nada disso. Não foi o meu caso. Entende? Que tem de envolvimento nessa transição de todos os questionamentos. Eu criei esse canal principalmente para ajudar essas mulheres que estão nessa busca de transicionar de carreira e fica perdida, porque é muito fácil se perder, exatamente como eu fiquei, porque agora eu entendo o que eu quero fazer, agora eu entendo o que eu quero construir. Mas houve todo um processo. Então, a minha ideia é simplificar esse processo, essa jornada até antes de você sair metendo a mão na massa. Porque, não, você de qualquer maneira você vai meter a mão na massa. Porque
é um exercício, é uma jornada você se descobrir, você se conhecer, você ter a consciência a ponto de tomar a melhor decisão, porque esse é o ponto. Você vai construir uma empresa e essa empresa ela precisa ter decisões ocorrendo nela. Né? Você precisa gerir o seu comercial, você precisa gerir a sua rotina, você precisa fazer uma série de gestão. No meu caso, eu quero falar com empresária solo, que no caso eu me vejo assim, né? Você sozinha. Então você não tem assim a liderança de uma equipe, pessoas, mas você tem hoje em dia com a IA você tem a liderança da sua equipe própria, né? Das suas IAs. Então tudo é um aprendizado. E aí, onde que eu vou delegar isso? Eu tenho que saber liderar a mim mesma, para saber o que delegar, aonde eu vou delegar, para essas IAs me ajudarem. É uma jornada mesmo. E cada jornada é uma etapa vencida, né? E a minha etapa vencida atualmente é essa de construir uma empresa, de saber quem você é, de saber se posicionar, de saber qual método você vai usar. Toda essa jornada que eu consegui construir para mim, eu quero ajudar outras a construírem igual. Porque assim, eu acredito muito que uma empresa, ela não começa quando você abre o seu CNPJ. Ela começa quando a mulher decide construir algo coerente com quem ela é. Não ficar copiando o caminho dos outros como eu fiz. E aí você se frustra, porque isso é um passo certo para a frustração. Né? Pode ser que dê certo, eu não estou criticando a ponto de você não fazer isso. Mas eu acredito que é muito mais fácil você se frustrar desse jeito do que você buscar construir algo alinhado com aquilo que você pretende, com aquilo que é a sua essência, coerente com aquilo que você pensa. Essa é a minha meta, sim, mas para eu chegar nessa, o que eu sou capaz de fazer? Até onde eu estou disposta a enfrentar e vencer certas barreiras, certos bloqueios que eu tenho. Porque nem todo mundo está. Tem muita gente aí entrando no digital desistindo porque acha que é fácil demais, chega na hora e vê que não é nada daquilo, porque realmente não é. Entendeu? E aí, no final, não quer ter esse tempo para parar para pensar. Ou, às vezes, até dá certo, que pode acontecer, de dar certo sim, e aí depois fica igual um maluco. Nossa, eu tenho que me estruturar primeiro, eu tenho que estruturar minha empresa, como é que eu vou fazer? E aí, não é muito melhor você começar algo quando você já tem. É igual assim, para raciocinar. Você tem um prédio, uma casa, um kitnet, qualquer coisa que você vai construir. O que vai sustentar aquilo que você deseja construir? Não é o alicerce, não é a fundação, não é a sapata, não é tudo? O negócio é a mesma coisa. Você precisa primeiro se estruturar e estruturar o seu negócio primeiro para que realmente, de fato, ele possa te proporcionar frutos. Eu custei a entender isso. E olha que eu venho de um mercado que eu, né, odontológico, eu tive dois consultórios por muitos anos, e só que eu não tinha, você acredita? É aquilo, eu dei sorte. Como eu falei, talvez o meu jeito, o meu empenho nas coisas me agraciaram nisso. Só que hoje, com um mundo muito mais competitivo e esse novo mundo que a gente está vivendo, e como eu falei antes, a gente é das antigas, isso não está sendo o suficiente. Então, peraí, o que eu preciso? Aí foi onde eu parei e não. Eu sei ser empresária, mas eu quero me tornar uma empresária de sucesso, eu não quero uma empresária qualquer. Então, a mentalidade ela tem que estar alinhada com aquilo que eu quero construir. Esse é um dos motivos, né, que eu criei esse canal. Mas ainda tem um outro motivo também, que eu falarei no próximo vídeo. Tá joia? Se você gostou desse conteúdo, beijos, me siga aqui.